Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas às nossas trilhas de controle externo e auditoria governamental para concursos de tribunais de contas. É uma imensa satisfação receber vocês nesse conjunto de cursos preparatórios focados especificamente para essas duas importantes disciplinas para concursos de tribunais de contas. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tiago da Cunha Brito, sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento, pós-graduado em Direito Penal Econômico e graduado em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, em Brasília. Além dessa formação jurídica, também possuo licenciatura em Engenharia Informática pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto e pós-graduação em Marketing e Gestão Estratégica pela Universidade do Minho, em Braga. Meu objetivo com esse curso é utilizar toda essa bagagem acadêmica e profissional para auxiliar você a ter um excelente desempenho nas disciplinas de controle externo e auditoria governamental dos concursos para tribunais de contas. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaria de deixar duas sugestões de livros. A primeira delas, produto da minha dissertação de mestrado, é o livro Prescrição nos Tribunais de Contas, Contribuições para Maior Efetividade do Controle Externo e Segurança Jurídica dos Jurisdicionados, que contou com o prefácio do ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A segunda sugestão é o livro Prescrição nos Tribunais de Contas, que se trata de uma coletânea de artigos coordenada por mim e pela minha querida amiga, professora e colega do TCU, Ana Cristina Melo de Pontes Botelho, que contou com o prefácio do ministro Anastasia, do Tribunal de Contas da União, e com a apresentação da Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, doutora Cristina Machado. E para que você entenda exatamente o porquê dessas matérias serem de grande relevância para a sua preparação, nós precisamos olhar para elas sob duas perspectivas muito claras. A primeira delas é que estamos falando do verdadeiro core business das Cortes de Contas, né? O controle externo e a auditoria governamental não são apenas matérias teóricas de um edital. Elas são a essência, a atividade fim e o dia a dia da nossa profissão. Portanto, dominar esses fundamentos com excelência é o que permite a você incorporar a verdadeira identidade de um servidor de uma Corte de Contas, compreendendo com clareza a dinâmica da fiscalização, a responsabilização dos gestores e a proteção ao erário. O examinador quer saber se você já tem a mentalidade e o conhecimento técnico necessários para desempenhar as atividades do seu cargo com empenho, responsabilidade e propósito. A segunda perspectiva é a consequência direta da primeira, né? Justamente por serem o coração dos tribunais de contas, as bancas examinadoras cobram essas disciplinas com bastante rigor e com muitas questões. E aqui é importante fazer um parêntese, pois apesar do rigor e da quantidade de questões, o custo-benefício de dedicar ao estudo dessas duas disciplinas é muito alto, pois são disciplinas que não têm uma complexidade muito elevada. Portanto, se você passar uma, duas, três vezes pelo conteúdo programático dessas duas disciplinas, você tem assim grandes chances de gabaritar mesmo as questões da prova. E isso vai fazer com que você seja assim um diferencial na prova, porque as questões relacionadas a controle externo e auditoria governamental, principalmente nas provas de auditor, são muitas questões, às vezes 25%, 22% da prova, às vezes até mais, dizem respeito a apenas essas duas disciplinas. Portanto, se você fizer uma preparação de base bem feita nessas duas disciplinas, você ainda vai ter alguma gordura para queimar nas outras, não é? Que algumas outras questões, algumas outras disciplinas possuem complexidades muito maiores do que controle externo e auditoria governamental. E além da significativa relevância quantitativa nas provas objetivas, essas disciplinas costumam figurar
no rol de matérias que podem ser exigidas na segunda fase do certame, né? Compondo, então, as questões discursivas. Portanto, ter um bom desempenho nessas matérias é um pré-requisito essencial para o sucesso do seu certame. E no controle externo, nós somos treinados para não basearmos as nossas conclusões em narrativas sem fundamento ou percepções subjetivas, né? Portanto, eu particularmente gosto muito da análise de dados e da análise de provas anteriores para delinear a minha estratégia de estudo. Sempre foi assim e hoje em dia continua sendo, né? Então, antes de vir para essa apresentação, eu analisei diversas provas anteriores e trouxe aqui um resumo da quantidade total de disciplinas por prova e bem como do impacto da representatividade, da quantidade de questões relacionadas a controle externo e auditoria governamental que compunham essa prova, né? E aqui na sequência vocês podem ver, como vocês podem ver aqui nesse quadro, eu listo uma série de concursos, uma série de provas, concursos de tribunais de contas, Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Roraima, Piauí e TCU, para diversos cargos de auditor e técnico, diversas especialidades: contabilidade, direito, administração, controle externo, engenharia e controle externo aqui também na área de técnico. Aqui nós temos a quantidade de disciplinas dessa especialidade, contando já com as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Portanto, aqui em contabilidade, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, ao todo, a prova, o conteúdo programático do edital continha 10 disciplinas. Essas 10 disciplinas, duas eram controle externo e auditoria governamental. E a quantidade de questões de auditoria governamental e controle externo representou cerca de 37,5%, exatamente 37,5% dessa prova. Essa prova é um pouco fora da curva, porque a gente está falando em contabilidade, e contabilidade, nessa prova especificamente, caíram muitas questões relacionadas a normas brasileiras de auditoria e contabilidade, sabe? Então, fez com que realmente essa prova aqui ela saísse um pouco da curva. Mas, como a gente pode ver aqui, ó, auditor, especialidade de direito, controle externo e auditoria, 28%. É, auditor, administração, TCE, Rio Grande do Norte, 25% de toda a prova foram só questões relacionadas a controle externo e, e e auditoria governamental. Aqui, prova de técnico TCU, a prova de técnico não possui questões relacionadas à auditoria governamental, portanto, 26,7% das questões da prova, de toda a prova, foram somente de questões relacionadas a controle externo. Portanto, a partir desse panorama, você já tem, a partir desses dados, você já tem o panorama de como é importante estudar controle externo e auditoria governamental para concursos de técnico e auditor, correto? Pois, às vezes, um quarto da prova, ou mais do que isso, é composta especificamente de questões relacionadas a essas duas disciplinas. E como eu disse anteriormente, por não serem disciplinas com complexidade muito elevada, muito embora tenham um conteúdo extenso, um conteúdo programático previsto no edital extenso, não são complexas e você, a partir de um estudo direcionado para essas duas disciplinas, você tem capacidade sim de conseguir 90, 95, às vezes 100% de toda a prova, correto? Importante se preparar, claro, estudar bastante essas duas disciplinas, mas o custo-benefício é o que eu digo,
vale a pena, pois duas disciplinas às vezes representam um quarto de toda a prova, correto? E aqui nós temos, passando adiante, nós temos basicamente, como essas duas disciplinas interagem no corpo de uma prova, né? Auditoria governamental e controle externo no TCE do Mato Grosso, especialidade de Direito. Auditoria governamental contou com 46% das questões desse grupo, né? E controle externo 53,6%. TCR Roraima, controle externo 25%, e aqui, ó, auditoria governamental praticamente com grande peso nessa prova. Mas, em geral, a divisão tende a ser um pouco maior para a área de controle externo, mas ali, né? Praticamente 45-55, 40-60, algo em torno desse, desse montante aí. E aqui nós temos também algumas análises relacionadas ao cargo de procurador de Ministério Público junto a tribunais de contas, aqui no caso Tribunal de Contas do DF, Tribunal de Contas de Pernambuco e Tribunal de Contas do TCU, além de conselheiro substituto para o TCE de Roraima. Tá? Veja, quantidade de disciplinas um pouco maior do que auditor, né, de técnico. Nós temos aqui 14 disciplinas procurador do TCDF, 13 disciplinas para procurador de Pernambuco, 12 disciplinas para procurador do TCU e 16 disciplinas para conselheiro substituto. Quando a gente analisa o percentual de questões relacionadas a controle externo e auditoria governamental, a gente vê que é um percentual um pouco mais reduzido quando comparado aos concursos de auditor e técnico, mas também chegando a ter aí 16,5% no... Aqui não é contabilidade, tá? Aqui está errado. Na verdade, aqui tudo é procurador, esses três aqui são procuradores, e esse daqui é conselheiro substituto, perfeito? Dando sequência aqui, a nossa análise e já tendo compreendido o peso decisivo que essas disciplinas possuem para as provas de alto nível, chego agora à estrutura metodológica da nossa trilha SEAG. Tá? Eu desenhei esse treinamento dividindo o conteúdo em 4 grandes pilares. Nosso primeiro pilar é o curso Fundamentos do Controle da Administração Pública, pois antes da gente entrar nas minúcias do processo, precisamos estruturar bem a base teórica dos mecanismos de controle do Estado. E é aqui que vamos compreender as tipologias, os sistemas de contas e como se dá a integração entre os controles administrativo, legislativo e judicial. Diria que é o fundamento de todo o nosso estudo, tá? Com essa base bem consolidada, a gente avança então para o segundo pilar, que é o pilar de controle externo e jurisprudência dos tribunais superiores. Nesse curso, a gente aprofunda a competência e a atuação dos tribunais de contas, e o diferencial aqui é não focar especificamente ou apenas na lei, na letra da lei, mas unir a dogmática processual com as deliberações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito? O terceiro pilar é a auditoria governamental, com foco em aspectos práticos e teóricos. O objetivo desse módulo é capacitar vocês sobre o ciclo completo da auditoria. Vamos sair dos padrões normativos nacionais e internacionais e entrar diretamente na aplicação prática das técnicas de planejamento, execução e relatório. Por fim, fechamos a nossa estrutura com um curso dedicado
ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Aqui nosso foco é compreender a natureza jurídica, as prerrogativas e a atuação estratégica do Ministério Público de Contas dentro do processo de controle externo, sempre com a ótica rigorosa da Constituição e também dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Agora que vocês conhecem os 4 pilares que estruturam a nossa metodologia, é importante entender como elas se aplicam à sua realidade em particular, ok? E desde já quero adiantar que não importa qual seja o seu objetivo dentro da área de controle externo, pois o curso, as trilhas, foram estruturadas para ser a base definitiva nessas 2 disciplinas, não importando o cargo que você almeja, pois as trilhas foram focadas justamente por cargo, né? A estrutura modular de cada uma das trilhas, ela permite com esse direcionamento. De fato, as trilhas foram desenvolvidas para atender com rigor as necessidades de quem almeja se preparar, tanto para os concursos de técnico e auditor, como também para os que desejam as carreiras de procurador do Ministério Público de Contas e de conselheiro substituto. Veja que aqui, ó, a trilha de técnico de controle externo, nós temos dois cursos, né? A trilha de controle externo é composta de 2 cursos, os fundamentos do controle e também o controle externo e a jurisprudência dos tribunais superiores. A trilha de técnico não contém a disciplina de auditoria governamental, pois é uma disciplina que não é cobrada na maioria dos editais para os cargos de técnico de controle externo. E além desses 2 cursos completos, desses 2 cursos, nós temos um módulo específico de resolução de questão focado em questões de provas anteriores de concursos de técnico. Portanto, temos aqui diversas questões sendo resolvidas de forma objetiva, também contextualizada, para dar aqui uma revisão geral e um pouquinho daquilo que é cobrado para os concursos de técnico em questões de concurso, né? A trilha de auditor, ela possui os mesmos cursos de técnico, com as necessárias adaptações, e adicionado aos 2 cursos anteriores, também temos o curso de auditoria governamental, aspectos práticos e teóricos. Além desses 3 cursos, um módulo específico para resolução de questões para o cargo de auditor de controle externos de Tribunal de Contas. E por fim, a trilha procurador de Ministério Público e conselheiro substituto possui os 4 cursos, correto? Fundamentos do controle, controle externo e jurisprudência dos tribunais superiores, auditoria governamental, que é um módulo, um curso que, apesar de não ter uma incidência muito grande nos editais, é fundamental para esses cargos, né, tendo em vista que são cargos de maior responsabilidade, e muitas vezes as questões discursivas e a própria fase oral fazem com que seja de fato necessário conhecer um pouco das técnicas de auditoria e dos fundamentos conceituais e teóricos que envolvem essa matéria. Além disso, é a única trilha que possui esse curso de Ministério Público de Contas, tendo em vista que diversas decisões do Supremo Tribunal Federal versam exatamente sobre as competências do Ministério Público de Contas, né? E isso tem sido cobrado nas questões de concurso, até nas questões de auditor. Portanto, é fundamental que
que aqui o candidato a conselheiro substituto e também a procurador de contas ele esteja apto a responder essas questões e, portanto, deve conhecer toda a jurisprudência qualificada do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos tanto em ADI quanto em recursos extraordinários julgados em sede de repercussão geral. Portanto, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui apresentando essas trilhas de controle externo e auditoria governamental para concursos de tribunais de contas, né? Nós temos trilhas de auditoria para técnicos de controle externo, auditor de controle externo e também para os cargos de conselheiro substituto e procurador do Ministério Público de Contas. E deixo aqui os meus contatos. Caso queiram, caso tenham interesse em saber mais sobre o conteúdo programático de cada um desses cursos, eu convido vocês a acessarem o link que eu vou deixar disponível aqui embaixo para conhecer o conteúdo programático de cada um desses cursos e verificar se eles são de fato úteis para a sua preparação